ao vivo, não vou falar estamos porque por enquanto só estou eu. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa live no Instagram. Eu acho que essa é a primeira live que eu faço nesse perfil, apesar de ter participado de várias lives aí nesse período da quarentena, eu não fiz nenhuma diretamente aqui nesse perfil. E aí na semana passada eu tinha dito que faria uma live quando o perfil tivesse 1000 seguidores. E aí resolvi fazer uma live surpresa hoje, sem anunciar muito, para falar um pouco sobre Story Seller, que não é Storyteller. Eu avisei lá no meu grupo do WhatsApp agora. Olá, Renato, que tá entrando aí. Olá para todo mundo que for entrando. Eu vim bater um papinho hoje. Vou escrever aqui, fixar nos comentários para quem entrar depois entender do que vamos falar. Cinco passos do Story Selling. Tudo bem com vocês? Como estão vocês nessa quarentena? Falem, mandem. Espero que todos bem, que com saúde e saúde física e saúde mental. Vou deixar escrito aqui e já vamos começar. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos bem-vindos a essa primeira live que eu faço aqui. Não tô conseguindo fixar o comentário, olha só que beleza. Já começamos bem, o Instagram e eu na minha primeira live. Então, espero que estejam todos bem aí nessa quarentena, que estejam com saúde física, mental, e estejam em casa, se possível, e não pirando, como você está dizendo aí, Renato. Acho que vamos torcer para minha internet ficar instável, diferente da nossa emoção, que tá, né, variando muito nesse período. Eu comecei essa live aqui para bater um papinho, para falar sobre 5 passos do Story Selling. O que é o Story Selling? A gente ouve falar muito de Storytelling, que é, né? Storytelling é contar história. Qualquer pessoa narrando uma história, ela é um storyteller. Eu contando os livrinhos da minha filha de noite, lendo uma história, eu sou um storyteller. Mas o Story Selling é relacionado a você vender uma história. Você vender com história, é você ter um esquema de contar uma história também como venda. E eu resolvi fazer esse assunto aqui nessa live porque eu acho que é um assunto que interessa a qualquer pessoa. E quando eu falo em venda, eu não estou falando só sobre o vendedor do varejo, aquele cara que é conhecido por bater metas e tem que vender e etc. A gente vende uma ideia, a gente vende um projeto, a gente se vende como profissional no mercado também. E eu acho que Story Selling é uma maneira interessante, né, de como se tornar interessante e ganhar relevância, porque existe toda a construção de um personagem, existe a narração de uma história, assim. O nosso cérebro se interessa por histórias, por isso que comerciais e diversas técnicas onde eles abordam uma contação de história, elas têm um envolvimento maior. E é até sobre isso que eu vim falar hoje. Eu separei 5 passos desse modo de trabalhar, dessa metodologia que é o Story Selling, para falar aqui hoje. Então, eu falei que o nosso cérebro ele gosta de histórias, e o storytelling é contar histórias sobre a sua empresa. Se você é um storytelling, você está contando uma história sobre a sua empresa. E você utiliza essa narrativa para vender algo. E esse algo ter um impacto produtivo e criar um vínculo. Então, assim, a função da história em si é que ela gere esse vínculo entre você, é transformar as vendas em histórias. E como é que eu faço isso sendo um vendedor? Como é que eu transformo a minha venda, o meu processo de venda, numa história envolvente? Então, existem 5 passos para você chegar nesse alvo, né? Para você atingir essa meta de ser um story selling, de narrar vendendo e de construir também esse vínculo atraente, etc. O primeiro deles é a atenção, né? A atenção é uma coisa que eu sempre falo muito aqui quando eu faço vídeos. Primeiro porque a nossa atenção ela é um recurso limitado. A gente vive em tempos de de boom de informações e conteúdos e etc. E aí muita gente pergunta, mas como é que eu faço
para chamar atenção, como é que eu me destaco nesse cenário onde todo mundo está concorrendo comigo e etc, etc. Então, contar uma história é uma boa maneira de se destacar, porque cria vínculo. E o primeiro passo desses 5 passos que eu vou falar aqui hoje é a atenção. É ter ferramentas para chamar atenção, despertar, é criar a surpresa. Então, quando você vai vender alguma coisa, quando você vai se vender para alguém, quando você vai se apresentar a um cliente, o primeiro passo é despertar a atenção, é fazer com que ele te note, que ele te veja, enfim, você tem aí o recurso que as pessoas falam de usar alguns gatilhos e etc. Mas eu até peço que vocês assistam o vídeo até o fim, porque o último passo é o que vai fazer vocês entenderem todo o processo. Então, o primeiro passo é sempre a atenção. Como é que eu tenho a atenção do meu cliente, né? Para quem eu quero vender? A primeira coisa que você tem que despertar é a atenção. E aí a atenção geralmente você usa, geralmente a base é a dor, né? Você tem que entender qual é a dor daquele cliente. Quando você fala sobre a dor da pessoa, ela já vai sentir algo. Digamos que é a minha dor. Hoje aqui, quarentenada, eu não cozinho. Se aparece na minha frente uma solução dizendo: tá precisando de comida pronta na sua casa? Ele falou com a minha dor, já despertou a minha atenção, porque aquilo ali eu sinto. Então, se ele conseguiu chamar a minha atenção, já me envolveu ali. Então, primeira coisa que você tem que entender é como chamar a atenção do seu cliente, do seu potencial cliente. Para você vender uma história para alguém, você precisa, em primeiro lugar, atenção. É isso, falei da dor, e geralmente, né, a gente fala da dor porque a dor da perda, ela é mais forte que a dor do ganho. Tem gente que gosta de usar essa história da dor da perda porque ela chama mais atenção que a dor do ganho. Então você cria ali um mistério, uma alegria, então você desperta já através do primeiro passo, que é a atenção. E aí tá, chamei a atenção, gritei, olharam pra mim, a pessoa me respondeu. Como é que eu vou fazer pra continuar essa jornada, pra continuar contando essa história? E aí a gente vai pro segundo passo, que é criar conexão, que eu acho que esse é o que eu mais gosto de falar, né? Você despertou a atenção, seja você entrou em contato com o cliente a primeira vez através de uma indicação e etc. Ele ficou sabendo de você, ele viu algum anúncio seu que despertou a atenção. Ou você está procurando esse cliente, teve o primeiro contato, conseguiu marcar uma reunião e etc. Como é que eu continuo esse passo agora? Conexão. Conexão é você conseguir se conectar àquela pessoa, encontrar pontos em comum. Você já falou sobre a dor dela para chamar a atenção. Quando você vai numa entrevista, que seja com um cliente, ou seja, uma entrevista para emprego, a melhor maneira de você criar a conexão é você estudar. É você demonstrar que você sabe daquilo ali, que você sabe do negócio do seu cliente. Eu vou atender um cliente de moda. Eu preciso chegar lá e falar para ele quais são as tendências do mercado dele, quem são os concorrentes dele, o que ele faz. Isso gera conexão. Quando você estuda aquele personagem bem ali, aquele cliente, aquela pessoa com quem você quer narrar, construir essa história, você já cria uma conexão com ela, porque a gente quer fazer negócio com quem gosta da gente e com quem a gente gosta e conhece. Se vocês pensarem como consumidores, vocês também têm essa tendência. A gente quer fazer negócio com pessoas que a gente tem confiança. Então, para a gente ter essa confiança, tem que criar essas conexões. A pessoa tem que estar por dentro do mesmo circuito que a gente. Então, quando você consegue fazer esse segundo passo, se conectar, você cria um vínculo com ele. Você já falou da dor dele. Você tem um problema que ele demonstra ali. E você demonstra que você sabe que você está falando daquele problema dele, que você sabe do que você está falando, você entende o que ele sente, você sabe a dor que ele sente. Você pesquisa, né? Essa é a parte do trabalho que não vai existir conexão, não vai existir chamar a atenção se não existe esforço. Se você não pesquisou, se você não estudou, não adianta achar que você vai construir uma história se você não faz o trabalho duro. Não vai vir do nada, porque às vezes você até chama a atenção, mas você não consegue criar conexão, porque você não sabe falar daquela dor, você não entende da dor que aquela pessoa está sentindo, você não entende como, a gente vai passar para o próximo passo já, você não entende como gerar aquele vínculo, como é que eu me conecto com essas pessoas.
Enfim, aí sim, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo com esse cliente. E é isso que eu falei, que a gente gosta de fazer negócio com quem a gente conhece e com quem conhece da gente. Então, demonstre-se interessado pelo problema do seu cliente, pesquise as soluções, fale com ele sobre tendências, sobre concorrentes, sobre coisas que você vai levar para agregar a ele, para se conectar cada vez mais a ele, sobre coisas que você pensa a respeito daquilo, do futuro daquele negócio, por exemplo. Olha, eu li isso, eu vi que está acontecendo isso nesse mercado, isso tem conexão com o seu negócio, enfim, ideias, e isso vai gerando essa conexão. Falamos dos 2 primeiros passos aqui, a atenção, que é aquele do gritei, apareci na sua frente, chamei sua atenção, olhou pra mim, me conheceu, fomos apresentados, agora vamos fazer amizade, é quando a gente se conecta. A gente se conecta e aí a gente tem aquele amigo que a gente conhece à distância e tal, e a gente começa a saber mais da história dele, a gente chega num ponto onde a gente entra com a emoção. O que é a emoção? Como é que eu vou despertar a emoção? Após você ter estudado profundamente a dor desse cliente, aí fica aqui como dica, entra nas redes sociais desse cliente e vê as avaliações, porque é onde você vai saber as dores dele. Vê se estão falando bem dele no Reclame Aqui. Olha o que as pessoas estão falando desse cliente na página do Facebook, no perfil do Instagram, como é que são os comentários, principalmente os negativos, que é ali que você vai descobrir qual é o problema. Se ele é um restaurante e ele está tendo problema de delivery, as pessoas estão reclamando muito, que chega ruim e tal, conheça aquela dor. Faz esse estudo mesmo, usa as ferramentas que você tem para pesquisar. Talvez se ele tem um problema de público, dá uma olhada no público potencial ali perto. Você consegue usar o Audience Network do Instagram, você consegue do Facebook, Audience Insights. Você consegue usar várias ferramentas. Vai no Google Trends e pesquisa palavras que talvez estejam relacionadas ao negócio do seu cliente, você consegue ver qual que é a curva de busca daquelas palavras, por exemplo, e aí você vai saber mais quais os termos semelhantes essas pessoas estão procurando isso por quê, e começar a fazer mais essa conexão para gerar a emoção. Que é isso, você viu a dor dos seus clientes, você vai nos canais dele e você antecipa as objeções dele. Por exemplo, você já viu que ele vai ter essa e essa e essa questão, mas é porque eu já fiz um trabalho de social media antes, mas não vendeu, porque aí você já tem ali, você já está preparado, fala assim, olha, talvez o trabalho de rede social não vendeu porque o seu delivery não estava entregando bem, porque o atendimento não estava bem feito, e aí você já gerou uma emoção, e às vezes essa emoção é até um embate, tá, porque aí o cliente fica, caramba, como é que eu não pensei nisso antes, ou por que ninguém me enfrentou assim antes, ou por que esse cara tá falando isso agora? Então isso já gera ali um baque. E eu gosto muito de falar de emoção, porque toda vez que eu vou fazer alguma palestra sobre neurociência e fake news, eu gosto muito de falar como a emoção ela cria rede neural. E se ela cria rede neural, ela fica marcada na lembrança. Então, assim, por mais que às vezes você chame a atenção rapidamente, corre o risco dessa pessoa te esquecer. Mas quando essa relação ela envolve uma emoção, ela se torna marcante, ela se torna, não diria inesquecível, mas muito mais fácil de ser lembrada. Quando essa pessoa tem um vínculo emocional com você, você é mais lembrado por ela com mais facilidade. Então, quando você traz essa solução, essa quebra de essa solução, ainda não chegamos na solução. Quando você se antecipa às objeções dessa pessoa, que você olha para os problemas dela e você já entendeu os caminhos, assim, você já traz para ela, assim, você vai se aprofundar mais na dor do cliente aqui na emoção. Ali na conexão você descobriu quais eram os problemas dele, aqui na emoção você tem um problema de entrega, por exemplo, de gerenciamento, de atendimento e tal. Você, por exemplo, pode criar um trabalho de cliente oculto. Você vai antes, ou manda alguém e vê como é que é tudo naquele lugar para você descobrir mais problemas, se você usou as redes sociais, etc, e você não conseguiu se aprofundar. E aí você já chega nesse momento para o cliente falando tudo que você pode entregar para quebrar essa objeção dele. Você fala, mas não funciona por isso. Você já vai ter nessa fase aqui essa quebra de objeção, esse choque emocional que vai te aproximar ainda mais do cliente, que ele vai ficar com aquilo na cabeça. Nossa, mas ele já pesquisou, já estudou, já entendeu que esse aqui é um problema, já sentiu o que eu sinto, já tá por dentro do meu negócio. Isso aí você já tá
nessa jornada de cada vez mais construir essa história ao lado do cliente, né? E é muito interessante que aqui a gente entra no próximo passo, que é a solução, né? Que é quando essas dores do cliente, elas são transformadas em lucro, em crescimento, em qualificação, em aumento de share de mercado, que é o que o cliente quer. Você já entendeu ele, você chamou a atenção, você estudou, você veio, etc. E aí, como é que eu transformo essa dor desse cliente em resultado? E é aí que vem a solução, é a sua entrega. Olha, você fez isso, isso e isso até hoje, o seu histórico está contando todos esses seus passos, mas você ainda não fez essa solução. É essa aqui, sob medida, que eu tenho para te entregar. É esse o passo, né? Isso que eu vim aqui para fazer, eu vim entregar a solução. E eu acho legal porque, assim, você já fez ele se emocionar. E aí você apresenta isso, que é uma solução, é você reverter a emoção em solução. O cara tava ali talvez chateado, triste, puto, porque você ali na fase da emoção contou pra ele um problema. Olha, você tem aqui um funcionário muito ruim, ou você tem um gestor ali que não tá fazendo um bom processo de logística, ou talvez a sua loja física esteja com algum problema. Você vai estudar ali, seja qual for o seu cliente. Se você é músico e você quer vender uma aula, você vai descobrir que aquela pessoa tem uma dor, talvez ela tenha algum problema, que aquilo ali vai ser uma solução. E aí nessa fase aqui, as pessoas falam muito sobre a jornada do herói, né? Até peço que vocês pesquisem depois, porque a jornada do herói, ela é construída em 3 atos e 12 passos, assim. Tem desde você ser convidado à aventura e à recusa, e, enfim, o chamado, a recusa, você cruza um limiar e você faz testes e você se aproxima, você prova quem são seus aliados, etc. Então, mas aqui no storytelling é importante você entender que você não é o herói. Eu que, apesar de estar lá para vender isso tudo, para construir essa história, para fazer esse negócio junto com um cliente, eu não sou o herói. O cliente é o herói. Eu tô aqui para contar isso para ele, mas também para dizer que o final feliz dele é comigo. Porque eu vou construir toda essa história, mas o final feliz é do cliente, e o que eu vou fazer ele entender é que esse final só vai ser feliz se vai ser comigo. Então eu vou contar essa história toda, né? Que a gente vai seguindo esses passos. Novamente, atenção, conexão, emoção, e aqui a apresentação dessa solução. E aí apresentei essa solução, e toda a história ela precisa de um final. E aí, o que é esse final? Como é que eu faço esse final? Esse final é o que a gente chama de resolução, o 5º passo. Resolução é ter um fechamento. E aí, esse fechamento é a construção final dessa história de vocês, aonde vocês estão indo. A gente, como consumidor, digamos, a gente gosta de um filme que ele tem um final. Não sei se vocês assistiram O Poço. É um tipo de filme que deixa a gente meio intrigado no final, porque não tem um final. O final é o que você achar que é o final, ou talvez daqui a um tempo surja o número 2. Mas aqui, essa história, esse storytelling, ele precisa ter um fechamento, ele precisa ter um final, a resolução dessa história. Então, assim, se no filme você deseja um final da história, aqui no mínimo você também tem que dar uma resolução final. Você apresentou a solução, você criou a emoção, fez a conexão, já chamou a atenção. Como é que eu resolvo isso? Como é que a gente resolve? Essa resolução, ela é a proposta final que você vai ter ali. Olha, já construímos uma história juntos, você viu que pode confiar em mim, estamos aqui, já criamos um vínculo, já apresentei uma solução, e agora a minha resolução é a proposta final, é um fechamento, é uma proposta de próximo passo. Se você é vendedor, você já marcou ali, olha, o próximo passo depois daqui é talvez eu te enviar uma proposta de valor e a gente marcar, agendar datas para os próximos, para o andamento dessa venda ou desse processo de trabalho mesmo, né? Se você está numa entrevista de emprego, a resolução final seria a sua contratação. Se você está numa reunião com o cliente a primeira vez e você vai contar esse passo a passo da história, a resolução talvez fosse um envio de uma proposta, ou talvez uma avaliação, um período de teste, depende muito aí do que vai ser o seu produto, o seu negócio, etc.
é um fechamento. E esse fechamento, né, que é essa resolução, ele precisa ter uma chamada de ação, né, o que a gente chama do call to action, que é vamos fazer, é agora, compre aqui, feche, etc. Você tem que ter uma proposta final e essa proposta... Eu gosto muito da chamada de ação porque a chamada, eu acho que tem um verbo, né, e o verbo é a palavra que exprime ação. Então você vai fechar ali com uma palavra que vai deixar já a chave para o mandamento. É o saber mais, é o conhecer mais, é o enviar uma proposta, é o fechar um negócio, é sempre alguma coisa que vai resultar em uma ação final para o andamento de toda essa história que você construiu. Enfim, esse é um processo estratégico, falei super rápido aqui, fiquei com medo de demorar muito, mas falei super rápido. E esse é um processo estratégico que, apesar dele ter esses 5 passos e etc., ele não é feito do zero. Ele precisa ser construído e imaginado antes de você falar com o cliente. Então, assim, ele funciona tanto no marketing in, out, bound, ex-bound, todos esses processos eles podem ser usados. Isso aí que o Renato falou, esses passos se aplicam a tudo, inclusive na sua vida pessoal mesmo, porque se você for reparar bem, em todos os processos que a gente faz de conhecer pessoas e tal, a gente passa por esse filtro, né, de chamar atenção, construir uma conexão, ter emoção, e ali é a apresentação de soluções e proposições de ações, né. Então, assim, eu acho que o que eu falei que queria que vocês ficassem até o fim para escutar é exatamente isso, que assim, isso exige ser pensado antes. Não adianta, por mais que você internalize esses passos para cada pessoa que você vai falar, para cada cliente que você vai conversar, é necessário que você faça um estudo antes, que você se aprofunde, que você pesquise, que você trabalhe. Não adianta você chegar num cliente com aquilo de, eu sei tudo. Você pode ter muita experiência, mas cada caso é um caso. Às vezes um cliente que tem um problema X e o outro cliente do mesmo segmento que você acha que tem o mesmo problema, não são iguais, eles estão em pontos diferentes, às vezes o público é diferente, o funcionário que está ali dentro de uma empresa pode ser o problema dele, e você só vai conhecer isso se você estudar bem, se você pesquisar bem. Então, a maior parte do trabalho não é só a dádiva de conhecer o esquema, é você trabalhar duro para poder fazer aquilo. Então, eu gosto muito disso, porque essa jornada, ela narra um processo que ele tem que ser verdadeiro. Eu acredito muito que os processos de marketing, eles têm que ser verdadeiros. Por mais que isso seja uma estratégia, ao longo dessa estratégia, você vai realmente construir uma coisa real. Você vai pesquisar de verdade, você vai saber a realidade do problema daquele cliente e você vai oferecer uma solução sob medida real, que de fato vai impactar no negócio daquela pessoa, que vai transformar algo para melhor. Então, assim, eu acho que isso funciona muito bem por isso. Essas estratégias mágicas, que só você chegar e fazer isso, elas não existem. Esses processos, eles precisam ser reais. A gente precisa olhar, né, para as pessoas, olhar para os clientes, a gente precisa escutar. Esse exercício também, nós como comunicadores, às vezes falamos, achamos que a gente tem que falar tudo. Eu adoro, nas primeiras reuniões, ouvir o cliente. Eu faço só perguntas. Como é que você fez isso? Como é que você chegou aqui? Às vezes uma pessoa me manda alguma mensagem por WhatsApp e aí ela fala, eu queria saber de você, como é que você pode me ajudar, né? Ela quer saber de mim, mas eu não posso ajudar se eu não conheço ela. Aí eu pergunto, de onde é que você veio? Como você começou? Por que você faz o que você faz? Por que o seu negócio faz isso e não aquilo? Como é que você chegou nesse caminho? Eu preciso entender o que a pessoa sentiu também para dar todos aqueles passos e chegar onde ela está. Porque até se eu for comunicar um negócio dessa empresa, eu preciso transmitir esse sentimento. Essa a verdade, essa a história dessa empresa. Como eu falei, a gente vai ajudar a construir, mas o herói é o cliente. Eu só vou acompanhar ele para esse final feliz, mas quem construiu essa história desse negócio é esse cliente. Se eu estou ali na função de ajudar ele a vender aquele produto, aquele serviço, aquela ideia, eu tenho que internalizar todos os conceitos daquele negócio, daquele produto, daquele serviço, criado pelo idealizador daquela marca e tal. Por isso que quando a gente vai fazer um planejamento de negócio, é muito importante que o dono da empresa, ele desenvolva um propósito. Aquele propósito, ele tem que ser abraçado
pelas pessoas que vão trabalhar para aquele negócio, para aquela empresa, porque aquilo ali vai ter uma continuidade, vai gerar o vínculo que a gente fala hoje dos consumidores estarem atentos aos propósitos das marcas, é porque essas pessoas querem estar próximas desse sentimento, elas querem se sentir participantes dessa, elas querem estar conectadas, querem fazer parte de tudo isso. Vou beber uma água, se alguém tiver uma pergunta, mande. Então, assim, antes de fazer esse processo, essa contação da história, pesquisa muito, pesquisa o mix, né? Você precisa entender muito bem do produto e serviço. Se você é o dono da empresa e você vai contratar alguém, é importante também você ter esse procedimento em foco, até para você saber quem você vai contratar, se essas pessoas de fato estão conectadas com a sua ideia, se elas conhecem o mix de produto. Você tem que ser um bom entendedor, porque às vezes o erro tá no mix do cliente, né? Do que ele está oferecendo ali. E é isso, você vai ajudar e vai atrás do seu cliente, vai sair por aí construindo novas histórias, vínculos e ponte. E assim, é importante a gente... Tem muita gente que nesse processo eles passam por dores muito difíceis, assim. Esse momento da quarentena agora, eu acho que está sendo um momento em que as pessoas estão sentindo muitas dores. Muitos negócios estão sofrendo muito, mas de certa maneira, às vezes, essa dor, ela serve como ao que auxilia as pessoas nesse movimento. A gente fala sempre assim, você tem que descobrir qual é a dor do seu cliente. Pode ser que nesse momento vários clientes seus estão sentindo várias dores e você pode ir lá e apresentar uma nova solução, propor uma nova metodologia. Ontem eu tive um papo muito bom com um parceiro de trabalho. Eu trabalho muito com segmento de cultura e é um segmento extremamente afetado nesse período de quarentena por causa dos, fechamentos de teatros, cinemas e etc. Mas também é uma galera que super tá conseguindo se reinventar por causa da internet. E isso tem feito as pessoas olharem coisas que talvez elas nunca tivessem visto. Que você fazer um festival online, você expande a sua praça para além do espaço físico. O mundo inteiro pode assistir a transmissão ao vivo do seu artista favorito, não precisa estar só ali naquele lugar. E aí você vai descobrindo maneiras de monetizar isso, de conversar com marcas, de trazer parceiros, de propor visibilidade e tal. O Renato tá falando aqui do aprender com a dor. É humano isso. Muitas vezes a gente aprende através da dor, né? Não precisa ser sempre assim. Eu acho que é por isso que é bom a gente ler estudos e entender dor que pessoas já tiveram e etc. Mas é isso, às vezes quando mexe com a gente é quando a gente se desloca um pouco para chegar para cá. Eu acho que isso é muito interessante, que é o ponto de vista. Às vezes, para mudar o ponto de vista, você só precisa dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, e você já vai começar a enxergar as coisas completamente diferentes. Então, às vezes, o momento em que você passa por um baque muito grande é quando você faz esse movimento de sair do lugar onde você está. De se movimentar, né? Porque às vezes a estabilidade dá muito isso. A gente finca pés no chão e começa a enxergar a coisa daquele ponto de vista e você não se desloca tanto. Então, quando às vezes você é forçado, e eu acho que essa quarentena foi um sacode no mundo, assim, a gente tá passando por um terremoto sem a terra tremer, mas a gente tá sendo forçado a olhar outras perspectivas, muita gente a buscar mercados novos, a buscar clientes novos. Então, espero que esses 5 passos ajudem vocês também a pensar um pouco como criar novas histórias, se conectar a novos clientes. Eu acho que isso é uma coisa fácil de fazer. Às vezes, se você... Fácil assim, né? Fácil, o que eu falo é dar trabalho. Então, você tem aí o dia inteiro nas suas redes sociais, vendo vários perfis, várias lives, etc. Várias lives estão ensinando muitas coisas. E o que você usa? A sua rede social e o seu tempo para fazer também. Pesquisa alguém que potencialmente pode ser seu cliente, que você consegue oferecer essa solução, se conectar com essa dor e fazer essa pessoa ter um final feliz ao seu lado. Então, aqui, Nath, obrigada, Renato. Então, assim, eu acho que é isso. Vocês podem usar desse movimento e desses 5 passos também para vocês
criarem novas histórias, construírem novas histórias. Espero que vocês saiam daqui dessa live, pensem em algum potencial cliente com quem vocês podem chamar a atenção nesse momento, com quem vocês vão gerar uma conexão, buscar convencer através da emoção e vamos lá, 5 passos. Criar uma solução e apresentar uma resolução. 5 passos, lá, de novo, atenção, conexão, emoção, solução e resolução. Então, assim, memorizem isso e comecem a criar novas histórias. Obrigada aí, pessoal, Fernanda, Natália, Renato, outro Renato, Ricardo, todo mundo que tá aí. Sejam todos bem-vindos. É isso, gente. Alguma pergunta? Essa é a primeira live que eu faço aqui nesse perfil. Acho que eu nunca fiz lives, apesar de ter vídeos gravados. Aí funciona assim, fiz surpresa. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou depois disponibilizar aqui no IGTV, lá no YouTube, essa live. Foi bem resumidinho, assim, para ficar mais didático possível. Espero que vocês utilizem, saiam daqui hoje com a missão de procurar alguém para construir uma história, um story seller que seja para fazer um novo cliente, para você pensar um novo modelo do seu negócio, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!